Queridos, ter filhos para Cristo hoje é um grande desafio. Sempre foi um desafio, mas hoje isso é muito pior. Não basta mais fazer sua parte como pai. Fazer sua parte como pai e como mãe é algo de um valor incalculável, fundamental, mas não é suficiente. Temos que pregar aos nossos filhos, temos que ser modelo para os nossos filhos, temos que também perceber os conflitos individuais dos nossos filhos, e cada filho tem um conflito e uma necessidade individual. E temos que ainda contar com recursos de conhecimento e habilidades para enfrentar todo o ataque ao qual os nossos filhos são vítimas diariamente no mundo que vivemos. Nunca foi assim. Nunca chegou no limite em que estamos. A igreja se faz cada vez mais importante. Por quê? Porque existe um ditado que diz que o santo de casa não faz milagre. Ele não é 100% correto. Tem muita coisa que acontece em casa, com o santo da casa, com o pai, com a mãe, com a família. Mas esse ditado não é 100% incorreto. Tem coisas que o filho recebe, que a filha recebe do dia a dia, de várias fontes, que se nós não tivermos algum tipo de apoio da igreja, fica mais difícil a obra dos pais. Temos um grande desafio nesses dias em fazer a próxima geração amar Jesus, mas não amar do jeito que eles estão aprendendo no mundo. Eu amo e não sigo os passos. Temos que ensinar que amar é obedecer, que amar é seguir os passos de Jesus. Tem um ditado chinês que diz assim: uma geração planta árvores, a próxima usa a sombra. O que eu tenho para dizer agora talvez seja muito triste, e talvez você até me critique e talvez não concorde, mas essa geração nós já perdemos. Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer alguma coisa grandiosa com essa geração. Eu estou dizendo que na batalha de hoje, dessa geração, a igreja perdeu para o mundo. A maioria dos nossos jovens estão perdidos, não sabem o que fazer, buscam fontes terríveis para ter prazer, para ter alegria, e as mesmas fontes que produzem sensação de alegria depois destroem seus caráteres, seus valores e as futuras famílias que vão construir. Se você não concorda, deixa eu te falar, você está fora da realidade. Falar de triunfalismo não ajuda em nada quando a gente está avaliando uma realidade. Falar de triunfalismo vale muito quando a gente tem fé para mudar o destino da geração que a gente está. Meus amados, nós precisamos plantar as árvores que vão trazer sombra para a próxima geração. Nesta agora, vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor, vamos salvar o máximo que pudermos. Mas nós precisamos plantar árvores, ou seja, precisamos semear com inteligência, adubar com inteligência, irrigar com inteligência, para ter árvore frondosa, que produza galhos e árvores e folhagem, que possam trazer sombra para os nossos pequeninos. Como as crianças são atacadas em nossos dias, irmãos? Como? Bem, o que estamos enfrentando hoje é assustador. E eu queria te dizer que de tudo que acontece no mundo, quero te confessar isso, o que mais me amedronta, o que mais me assusta, são as influências horríveis, pecaminosas, miseráveis, perversas, corruptas, que acontecem na nossa cultura,
em direção às nossas crianças. Queridos, acho que o que mais me aflige é perceber que as crianças estão em guerra e não têm maturidade para enfrentá-la. Anote isso aí. Se a pastora Nádia estivesse aqui, eu ia falar, anote isso aí. Ela está? Tá. Meus amados, nós temos que pensar no tema de hoje. Crianças sob ataque. O que faremos? Quais são os ataques que estão diante das crianças? Primeiro, essa cultura está dedicada a destruir as crianças. Eles planejam fazer isso. Não acontece por acaso. Não foi sem querer. Não foi falta de percepção. Não foi, a gente não pensou direitinho. Fizemos um programa educacional que a gente não analisou bem. Não. A intenção é clara. O objetivo é claro. A educação no Brasil conspira contra os valores da criança. Quer impor uma percepção da sexualidade de forma equivocada na criança. Quer distorcer os seus conceitos de gênero. Quer prejudicar o seu elo com seus pais. Quer inibir o respeito e a honra aos mais velhos. Quer trazer ao pensamento da criança uma ideia de que toda essa forma de tratamento carinhosa, respeitosa com os pais, com os avós, com os tios, com os professores, com as pessoas adultas, que tudo isso é balela, porque eles são sem percepção sobre a realidade, eles são aquém da realidade. Queridos, mais de 60, outra coisa prejudicial para as nossas crianças hoje, mais de 62 milhões de crianças foram massacradas no útero. Foi um estudo feito desde a década de 70 para cá. Mais de 62 milhões de crianças foram massacradas no útero. Nós temos hoje uma campanha mundial pelo aborto, uma campanha mundial pela morte do indefeso. O ser vivo dentro da mulher não é extensão do corpo dela, tem vida própria, tem coração próprio, tem expressão própria. A mãe é a fonte de nutrientes para essa vida independente. Se não estivesse encapsulado por essa bolsa que o protege, seria expurgado do corpo automaticamente. Seria considerado um corpo estranho. Queridos, terceira coisa que a gente vê, se uma criança escapa da morte do aborto, ela tem 50% de chance de nascer numa família cujos pais não são casados. Ah, pastor, mas isso é bobeira. Não é bobeira não. Pais não casados são pessoas inseguras sobre a caminhada a dois. Não, eu não casei porque simplesmente eu não valorizo o papel. Tá, essa é a informação natural, a informação trivial, mas a informação do interior, se analisar mesmo, vou ver se dá certo. Para que assumir compromisso, assinar no papel, fazer um projeto de futuro? A fila pode andar. É isso que está por detrás dessa inconstância de relacionamentos e dessa coisa descompromissada dos relacionamentos. Uma criança chega na vida, 50% dos lares não são casados. Agora, e se forem casados? Mais um problema. Se os pais da criança são casados, a probabilidade de eles se divorciarem é alta. E a probabilidade de um dos cônjuges, ou os dois, serem infiéis é muito alta. A infidelidade tem atingido patamares assustadores. E isso tem machucado corações, ferido casamentos, terminado com relações, e quem paga a conta é a criança. Já fizeram estudos que provam que a criança sofre menos com a morte de um cônjuge do que com a separação deles. A morte parece que tem uma explicação, papai virou estrelinha. Mas quando
um dos dois sai de casa, a impressão que se tem é: papai me abandonou, mamãe me abandonou. Um outro problema grave é a probabilidade dessa criança ser enviada a uma escola e estar sob a influência de uma agenda anti-Deus, anti-Cristo e anti-Escritura Sagrada e anti-igreja. A agenda de hoje é anti-Deus, anti-Jesus, anti-Escritura Sagrada e anti-igreja. Não se engane. A ideologia que tem dominado o nosso Brasil odeia a igreja. De vez em quando, um desses políticos vagabundos do Brasil solta o verbo e fala um negócio assim, sem pensar muito, aí ele solta a verdade dentro dele. Eles odeiam a igreja. Eles odeiam aqueles que lutam pela criança, que lutam pelos valores, que lutam pela família. Eles odeiam. Uma deputada federal, não sei como alguém vota num lixo ideológico desse, diz que a última barreira a ser quebrada no Brasil é a do incesto, para que possam promover a ideologia deles. É o pensamento deles. Um outro problema grave, então, é que os políticos em nosso país estão aprovando leis que são devastadoras para as crianças. Um outro deputado do PT mandou um projeto para a Câmara de Deputados, e o projeto prevê que todos os sentimentos e relações afetivas sejam aceitos, inclusive havendo consanguinidade. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Que não está de forma escancarada, mas que isso quer dizer que até um pai casar com a filha é possível. Que isso? Ué, que isso? Vai na sua internet aí, bate aí, projeto, assim, assim, assado, bota incesto, pode botar, você vai achar. Eles não têm mais vergonha de dizerem: crianças serão destruídas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Queridos, um outro problema grave é que nós temos uma liberdade sexual, uma ênfase na homossexualidade e no transgenerismo tão grande, há uma pressão tão grande que qualquer palavra em contrário é classificado como discurso de ódio. Não se pode argumentar, não se pode falar, qualquer coisa que se fale contra isso é discurso de ódio. Botam um label em você, botam um adesivo em você, dizem que você é discurso de ódio e ponto final. Por uma ação movida pelo PT, um ministro do Supremo Tribunal Federal, esta semana, diz que agora, no documento que os hospitais emitem para o nascimento de uma criança, não pode mais falar pai e mãe. Um homem canetando em nome de 215 milhões de brasileiros. Por acaso, algum ser vivo, algum menino, menina vem ao mundo sem um sêmen e um óvulo? Tem um pai e tem uma mãe. Não, mas não pode, para não constranger as outras possibilidades de formação de família. Um outro problema grave que as crianças estão enfrentando são as mentiras do racismo sistêmico e das questões identitárias que dominam as ideologias das universidades, que dominam também o segundo grau, o ensino médio, dominam também o ensino fundamental e dominam inclusive algumas igrejas. Já existem igrejas
em que se a gente pudesse, se eles pudessem, tirava a bandeira do Brasil, botava uma bandeira vermelha. Quem fala de família, de criança, do jeito que a gente fala aqui, é taxado de conservador, fundamentalista e tudo de ruim que você possa chamar. Queridos, outro problema para as crianças, sabe qual é? Cineastas, produtores musicais, grandes fornecedores de tecnologia e mídia social, literalmente decidiram bombardear as crianças. Se você for numa rede social, algumas delas, e você escrever certas coisas contra pessoas, contra tudo, principalmente pessoas que defendem essa ideologia, o próprio algoritmo da rede social te critica, fala, ó, você não pode falar essa palavra não, hein? Você vai falar mesmo? Ó, eu posso te expulsar da rede social se falar essa palavra. Mas tenta falar qualquer coisa ligado a essas coisas que a gente conversou aqui, e ligado à criança, você fala à vontade, não há censura.